Meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um podcast do Não Sei Filosofia. Hoje o nosso tema é: as vacinas funcionam? Antes de começar, alguns recados rápidos. Primeiro se inscreva no nosso canal Não Sei Filosofia, siga a gente no Spotify, deixa o like no vídeo e também, se você quiser ouvir em outras plataformas de podcast, a gente está em várias delas, procure por Não Sei Filosofia e com certeza você vai achar o nosso podcast lá. O outro recado vários livros que a gente menciona aqui no podcast e no vídeo, eles têm um link de compra pela Amazon. E se você tiver interesse então em adquirir algum desses livros, adquira por esse link e você vai estar ajudando o nosso podcast na nossa parceria que a gente tem com a Amazon. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vacinas e um pouco de história também, história do Brasil principalmente. Nesse episódio a gente vai tratar um pouco então de como as vacinas surgiram e como elas são vistas no Brasil, um pouco da teoria de conspiração, também de teoria de conspiração sobre as vacinas e principalmente da pesquisa brasileira, né? O Brasil é pioneiro aí, foi o pioneiro em muito tempo de pesquisa sobre vacina e também de alguns cientistas e como que isso se deu aí na história nossa recente. Alguns meses atrás eu escrevi um artigo para o portal Brasil Escola. Nesse artigo eu falava da importância das vacinas, né, no contexto do coronavírus, e também algumas teorias conspiratórias que tentam desacreditar a questão das vacinas, né, um pouco ali do que chama de anti-vax, né, lá nos Estados Unidos e que acabou tomando corpo principalmente nessa questão do coronavírus, né. Então eu vou deixar o link também desse artigo na descrição, se você quiser dar uma lida depois, e ele tratava um pouco desse tema e a gente vai aprofundar mais essa discussão. As teorias da conspiração envolvendo vacinas, elas não são de hoje. Na verdade, se você estudar um pouco da história do Brasil, a gente já teve outros momentos em que as vacinas foram colocadas em xeque, vamos dizer assim. Na prática a gente vai ver que não é bem isso, né? Que tem outras motivações por trás. Mas talvez o principal momento em que isso aconteceu, a gente está falando ali por volta do ano de 1904, foi quando a gente teve a revolta das vacinas, né? Basicamente a população ela se rebelou contra uma lei que tinha sido aprovada pelo governo do Rodrigues Alves, então presidente, para a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, né? Então, basicamente, uma das metas desse governo, naquele momento, era fazer uma melhora sanitária no Brasil. A gente vivia um momento de muitas pandemias, muitas doenças ao mesmo tempo ocorrendo, e tinha-se ali uma expectativa, então, que esse governo lidasse com isso. Porém, muitos dos opositores desse governo criavam várias teorias que desacreditavam a vacina, como, por exemplo, de que na verdade aquilo era um vírus criado para injetar no povo, ou até alguma coisa um pouco mais moralista, do tipo, mas como que eu vou deixar alguém entrar na minha casa e vacinar minha esposa e meus filhos, né? Pensando que a gente está ali nos anos 1900, então era algo bem complexo, né? E isso convenceu muita gente na época, até porque então foi justificado esse apoio, justificado entre aspas, mas principalmente porque a população não tinha acesso à informação, né? Então era muito complicado você convencer o pessoal da importância da vacinação naquele momento. Mas a gente sabe também que teve outras coisas por trás, muitos fatores políticos. Apesar da população ela ter esse medo, esse receio da vacina, do desconhecido, do governo estar invadindo, entre aspas, a sua casa, teve muita gente ali que se aproveitou disso para fazer revolta. Inclusive teve aí uma tentativa de um golpe militar específico ali mais de uma ala que tentou aproveitar essa revolta para tentar derrubar o governo. Enfim, foi fracassada essa tentativa, porém, infelizmente, a campanha de vacinação ela deixou de ser obrigatória e passou a ser opcional, né? Só para colocar em números, a varíola na época ela matava cerca de 30% dos infectados no Brasil, e ela só foi erradicada no Brasil por volta ali de 1970, 1971, onde teve os últimos registros, e basicamente ela foi erradicada porque a gente seguiu várias recomendações da OMS na época, na questão de isolamento das pessoas, vacinação e principalmente pela vacinação em massa mesmo, que foi onde acabou com isso, né?
Ainda na época da revolta da vacina, o Rodrigues Alves ele contava com a ajuda de um médico, né, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. Ele foi um dos pioneiros no estudo das doenças tropicais, né, como eram chamadas essas doenças que afetavam muitos países tropicais. Então ali está incluso também ainda a varíola, febre amarela, malária. E na época ele fundou um instituto de sossoloterápico federal no Rio de Janeiro, ali por volta de 1900, que depois se transformou no Instituto Oswaldo Cruz e na Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz que a gente conhece até hoje. Então ele desenvolveu muitas técnicas para poder lidar com isso, apesar de toda essa resistência na época, que na minha visão era uma resistência muito mais de interesse político. Infelizmente o interesse político não é de hoje que ele fica à frente do interesse da população, da saúde da população, né? A gente conhece bem essa história. Mesmo assim, ainda existem várias teorias da conspiração que continuam até hoje, quando a gente fala do tema de vacina. Então um monte de gente inventa história para enganar trouxa, e seja porque ela quer clique ou mesmo porque ela não conhece, ela está propagando apenas algo que ela não conhece. A única verdade que a gente pode tirar sobre isso é que isso é criado. São mentiras criadas para pôr medo nas pessoas. É basicamente isso. A gente tem um episódio específico aqui do Não Sei Filosofia, você pode procurar, ele chama Teorias da Conspiração, onde a gente fala de várias teorias da conspiração. Vou deixar até no card aqui no caso do YouTube, mas você pode pesquisar também nas outras plataformas. Então a gente fala um pouco dessas teorias, como que elas surgem, por que elas surgem, damos alguns exemplos. Hoje aqui a gente vai falar um pouco dessas teorias mais com foco na questão das vacinas. Algumas mais famosas, podemos dizer assim, são, né, a primeira, que as vacinas são inventadas pelas empresas farmacêuticas. Então o resumo dessa teoria é que essas vacinas são inventadas para essas empresas ganharem dinheiro, né? Enfim, essa daí eu considero até que ela é uma ofensa aos nossos antepassados, aos nossos parentes que viveram há alguns séculos atrás, vamos dizer assim. Eu vou até contar algumas histórias aqui que a minha avó contava, né? A minha avó ela era da Bahia, então ela viveu na Bahia ali por volta da década de 30 e 40, mais ou menos, quando ela era criança. E ela contava muito que muitas pessoas morriam e eles não sabiam o motivo. Então ela morava na roça, talvez ali umas 2 horas mais próxima, a cidade mais próxima, mesmo a cidade mais próxima ainda era pouco desenvolvida. E ela contava que às vezes a pessoa, sei lá, tinha uma ferida na perna, aquela ferida ia crescendo até um ponto que a pessoa não suportava mais e morria, porque não tinha atendimento médico. E ela contou também que ela, né, no decorrer da vida, teve vários filhos, né, teve mais de 13 filhos, 13 ou 14 filhos, eu não lembro exatamente quanto, até porque nem todos eram registrados, mas muitos deles ou faleciam na hora que nasciam, né, ou até 5 anos de idade. Então ela teve 5 filhos que não chegaram a completar 5 anos de idade, justamente por doenças que ninguém sabia o que eram. Então a criança nascia, não tinha médico, no máximo você ia ter uma parteira, a criança ficava doente, o único recurso que você tinha era rezar, chamar uma benzedeira ou algo do tipo, não tinha nenhum recurso médico, e isso daí na época causava então a morte de várias crianças, né, crianças e adultos. Então a expectativa de vida era muito baixa e a mortalidade infantil muito alta. Agora pensem comigo, imagine se nessa época a gente tivesse o que a gente tem hoje de recurso, de médico, de remédio. A gente vê, por exemplo, o SUS indo vacinar a gente lá, os índios no meio atravessando o rio, indo na Amazônia. Naquela época não existia nada disso. Mesmo para quem morava mais próximo da cidade, o acesso não era dessa forma. Então por isso eu considero um pouco uma ofensa quando a pessoa fala: não, mas alguém inventou esse remédio para ganhar dinheiro, sem ao menos pesquisar o que está acontecendo, sem ao menos entender, né? Imagina quantas mortes seriam evitadas se no passado a gente tivesse esse desenvolvimento que a gente tem hoje. Outro aspecto de quem fala essa teoria, primeiro a pessoa não pensa, né? Ela não para analisar, mas basta refletir. Hoje existem diversas formas de você mapear, seja uma doença, seja um remédio, uma fórmula pelo cientista dentro de um laboratório, pesquisa, enfim, inúmeras formas de você rastrear da onde que surge uma doença, como que ela atua, né? Então, se você criar algo proposital no laboratório, é muito fácil de você reconhecer, porque existem características, tecnologias. Então um bom cientista ele vai reconhecer o que foi feito por um outro cientista.
Enquanto que uma característica, sei lá, de um vírus, por exemplo, de uma multiplicação de vírus, ela é muito específica, né? Ainda que você crie um laboratório, você vai conseguir enxergar rastro do que foi criado em laboratório. Então, você acreditar que alguém criou em laboratório e que os outros cientistas simplesmente ou não perceberam, ou mesmo que eles estão escondendo, é muita inocência, né? Ah, não, mas todos eles sabem e eles querem por dinheiro. Pense comigo, quantas pessoas ficam doentes, né? Quantas pessoas que são próximas aos cientistas ficam doentes? Você realmente acredita que um cientista sério faria isso? Ele descobre ali que tem algo fabricado por outro cientista e fica quieto, porque é dinheiro. E outra, quantos milhares de cientistas existem no mundo, né? Isso é uma bobagem completa, né? Tem uma teoria que eu escuto às vezes assim, enfim, senso comum, né? Ah, com certeza a cura do câncer já foi descoberta, mas eles estão guardando isso porque eles querem ganhar dinheiro, seja vendendo remédio para câncer, ou mesmo seja porque na hora que eles mandarem esse remédio, isso daí vai valorizar. Pense bem, você com certeza tem alguém na sua família ou algum amigo seu, algum conhecido que já sofreu com essa doença, com câncer. O cientista também, o cientista ele vive na sociedade igual a gente. Você realmente acredita que se houvesse um remédio que teria cura dessa doença, esse cientista ficaria com esse remédio para ele ou deixaria para ganhar dinheiro, sendo que ele tem pessoas ali que ele conhece que sofrem? E outra, se você pesquisar um pouquinho sobre essa doença, o câncer, ele tem inúmeras formas de acontecer, em inúmeros locais diferentes, são doenças diferentes, não é a mesma coisa. Enfim, por isso que eu considero quem fala esse tipo de teoria da conspiração uma pessoa ignorante, porque ignora a realidade, e desrespeitosa, tanto com as pessoas que ela convive, quanto com as pessoas do passado, né? Bom, mas enfim, uma outra teoria da conspiração, essa daí já vai num aspecto mais de viagem mesmo, que o pessoal faz de distopia, alguma coisa assim, seriam que as vacinas foram inventadas por uma elite global para reduzir a população. Acho que é uma das mais absurdas que eu já ouvi. A ideia, então, que seria que você concebe um vírus ou concebe uma doença nova e aí a vacina ela é como se fosse algo esperado por todos para ter aquela cura, mas que na verdade ela vai atuar dando trazendo outras doenças ou piorando a situação daquela pessoa. Assim, é difícil falar disso, né? Porque as vacinas elas passam por testes. Ah, mas os testes são rápidos. Não. A tecnologia avançou. Todas as vacinas que são aplicadas hoje, elas passaram por vários níveis de teste. De uma forma resumida, você tem o teste em laboratório, que eles chamam lá o teste in vitro. Depois você tem o teste, você pode ter teste em animais, dependendo da fase da vacina. Depois o teste em humano, depois você tem uma ampliação desse teste em humano. Só depois que você teve todos esses processos que você consegue aprovar a vacina. E ainda assim, né, é possível você medir, né, a quantidade de pessoas que tiveram algum tipo de evolução, que não evoluíram de acordo. E é muito claro que se você pegar num ambiente de uma quantidade X de pessoas, sempre vai ter uma ou outra pessoa que ainda vai ter a doença, porque a vacina, assim como qualquer remédio, ela não é infalível, ela não é a cura, ela é uma prevenção. Então ela garante que um percentual maior possível de pessoas ou não vão se contaminar, ou se contaminar não vão ter um problema maior do que algo um pouco mais simples, né? Então ela garante que essas pessoas vão passar de uma situação melhor do que comparado com ter a doença, né? Seja qualquer doença que a gente esteja falando. E aí eu já emendo numa próxima, que é, não, mas as vacinas têm efeitos colaterais. É óbvio isso. A vacina ela é uma espécie de um remédio, é um tipo de remédio. Todos os remédios têm efeitos colaterais. Então, o que acontece? Quando você faz o teste da vacina, você avalia quais são os efeitos colaterais e qual que é a eficácia daquela vacina. Então, você medir entre a pessoa ficar doente, por exemplo, e, sei lá, ter uma situação mais grave. De repente, essa é uma... No caso ali do coronavírus, por exemplo, era 2% de todo mundo que ficava doente, tinha uma situação mais grave e alguns evoluíam e acabavam morrendo. Versus uma vacina, que essa chance cai para 0,00001%, por exemplo. É óbvio que a vacina é melhor. Então, ela pode causar algum efeito colateral? Pode, ela é um remédio.
mas é tão raro esse efeito e tão baixo risco que, comparado com a doença, é muito melhor você ter a vacina. Vou dar um exemplo mais prático aqui, que eu até uso um pouco no meu artigo. O paracetamol, né? Muita gente escuta do paracetamol. Às vezes você tem uma dor de cabeça, uma febre, e o médico, principalmente se a pessoa estiver um pouco mais fraca, ou se for uma pessoa que estiver grávida, né? Uma mulher que estiver grávida, eles dão paracetamol porque é um remédio um pouco mais fraco comparado a outros para esse tipo de situação. O paracetamol, em situações extremas, ele pode causar, por exemplo, uma alergia. E essa alergia ela pode comprometer as vias respiratórias e causar até uma hemorragia interna. Nossa, mas como assim, né? Sim, é uma das possíveis reações adversas, mas a chance disso acontecer é tão baixa, que esse é um dos remédios mais recomendados pelos médicos. E eu garanto que você que está ouvindo já tomou, ou alguém muito próximo a você já tomou, e a chance grande é de não ter acontecido nada com essa pessoa. Aí a vacina é a mesma coisa. Então, se eu tomo paracetamol, por que eu não tomo vacina? Entende o que eu estou falando? É uma análise meio que a gente precisa debater isso, porque senão fica parecendo que, nossa, isso daqui é um problema, as vacinas foram inventadas para matar as pessoas. Não. Basta ver aí a situação do Brasil agora no coronavírus e o que eu vou falar um pouquinho mais para frente da história da vacinação no Brasil. O que a gente vê é que as vacinas evitam mortes. As vacinas vieram e ajudam muito, principalmente as pessoas que mais precisam. Bom, apesar de todas essas teorias absurdas e de pessoas alienadas, a gente pode dizer sim que o Brasil é um dos pioneiros no desenvolvimento nessa questão científica, né, sanitária, saúde. A gente é realmente um país que tem uma história, né? E a gente pode citar alguns dos institutos aí mais famosos do mundo que estão no Brasil e se originaram no Brasil, e isso não é à toa. Né? Assim como eu mencionei a questão da Fiocruz, do Oswaldo Cruz, a gente também teve alguns pesquisadores que, junto com Oswaldo Cruz ali naquela época, desenvolveram muito a ciência no Brasil. A gente pode citar o Vital Brasil, por exemplo. Ele foi um pesquisador, um médico sanitarista. Ele tinha um papel fundamental na luta contra as pestes e epidemias, e ele trabalhava muito em pesquisa. E um dos campos que também ele atuou, além dessa questão das epidemias, foi no campo, ajudando o povo, educando o povo. E um dos trabalhos que ele começou a desenvolver foi o trabalho ali com cobras venenosas, né? Com as víboras, enfim. E ele desenvolveu, então, o primeiro soro antiofídico específico, né? O primeiro, na verdade, ele foi desenvolvido na França, e o Vital Brasil fez várias pesquisas e ele conseguiu, então, desenvolver um soro que era mais específico. Então, o que significava? Enquanto o soro desenvolvido na França ele era para um tipo de veneno, o dele era para vários tipos, né? Então, ele fazia pesquisa ali aplicando em cavalos, que são mais resistentes, enfim, e ele fazia, então, a pesquisa com as cobras e criou esse soro antiofídico no instituto, né? Na época ali que ele tinha, que era uma fazenda, a pesquisa que depois virou um instituto. E com isso ele foi um pioneiro no mundo, né? E esse instituto hoje é o instituto conhecido como Instituto Butantan. Então, o Vital Brasil foi uma das pessoas ali que ajudou muito o Brasil nesse aspecto e ficou conhecido internacionalmente. Um outro pesquisador e médico que a gente pode comentar, um médico sanitarista, foi o Carlos Chagas. Ele foi uma das pessoas que liderou também o combate à malária em várias cidades do Brasil, em várias regiões. E ele também foi a pessoa que descobriu a doença de Chagas, que causava, enfim, vários aspectos e ninguém sabia exatamente o que era. Ele fez uma pesquisa muito aprofundada sobre o tema. Depois, junto com Oswaldo Cruz, eles conseguiram levar essa pesquisa para o nível internacional e foi reconhecido, né, como a doença de Chagas. Foi reconhecido ele como um pesquisador que descobriu essa doença e a partir daí começa a então tratar e elaborar as soluções, vamos dizer assim, para poder tratar essa doença, né? Então também foi um dos pesquisadores mais conhecidos no mundo. Outros dois que a gente pode mencionar que também tiveram igual importância foi o Adolf Lutz, né? Até a gente deve ter escutado, muitas pessoas já devem ter escutado o Instituto Adolf Lutz, e o Emílio Ribas, que também dá nome a alguns hospitais e institutos, né? Eles também foram pioneiros no combate a essas doenças epidemiológicas e ajudou o Brasil a superar bastante dessa crise sanitária que a gente estava passando
ali por volta do ano 1900, 1910, enfim, mais ou menos naquele período, e a saúde brasileira. Então, o que a gente pode ver? O Brasil, sim, é um país que desenvolve muito a ciência e em momentos difíceis consegue, sim, ter bons cientistas, pessoas que são pioneiras no desenvolvimento, né? Mesmo a gente tendo essa mentalidade muitas vezes retrógrada de não aceito isso, vou fazer do meu jeito. Não, acredita, a ciência realmente salva vidas. Então, apesar de todas essas besteiras que a gente escuta hoje sobre vacina, o Brasil se tornou ao longo dos anos um dos principais países no controle de doenças que dependem de vacinação. Então, hoje a gente é reconhecido mundialmente por isso, né? Hoje a gente pode dizer que as crianças são muito beneficiadas. Hoje o Brasil é um dos países que mais vacinam as crianças em termos de quantidade de abrangência de vacinas. São 14 hoje que as crianças, tanto os bebês nascidos quanto as crianças até uma certa idade, tomam de vacina. A gente conseguiu erradicar várias doenças que matavam muitas crianças, como a poliomielite, rubéola, varíola, entre outras doenças. Existem estudos, inclusive, que mostram que a mortalidade infantil, principalmente nos lugares mais pobres, como eu mencionei no início, né, você ia para uma roça, para um lugar afastado, diminuiu consideravelmente. Se você fizer uma rápida pesquisa, você consegue ver vários estudos nesse sentido a partir da vacinação das crianças, né? Alguns especialistas trazem a informação, inclusive, que hoje a gente está no menor nível de doenças em quantidade de pessoas doentes da história, doenças que são tratadas com vacina. Então a gente atingiu um patamar extremamente importante de prevenção. Então a mensagem que fica é que sim, vacine-se, vacine seus filhos, leve a sua família. Não tenha receio de uma vacina que foi aprovada, que é orientada pelo seu médico. Escute quem estudou para isso, né? Eu costumo dizer que se você tem um problema no encanamento da sua casa, você não vai chamar o padeiro para resolver, você vai chamar o encanador. Então, por que você, num tema de saúde, que talvez é o mais importante, você vai deixar de escutar um cientista para escutar, sei lá, um político, um pastor? Pastor você escuta no tema da igreja, né, na sua formação moral, político nas políticas públicas. Agora, um especialista em saúde, um cientista, é a melhor pessoa para escutar se você estiver falando de uma vacina, de um tratamento de uma doença. E se você tem dúvida, escute outros cientistas, né? Veja o que ele está falando. Não precisa acreditar também no que eu estou falando aqui. Eu estou trazendo uma visão geral, né? Não sei filosofia, né? Uma visão mais da história, de como aconteceram as coisas. Mas o mais importante, não deixe de vacinar. Não deixe de vacinar. A gente teve uma evolução muito grande. Até em respeito à memória dos seus avós, dos seus bisavós, que talvez não tiveram essa oportunidade. Faça isso por aqueles que você ama. Bom, antes de encerrar mais esse episódio, eu vou deixar aqui alguns livros de recomendação, caso você queira se aprofundar nesses assuntos. Lembrando que todos esses livros você pode adquirir pelo nosso link da Amazon, está na descrição do vídeo ou do podcast, a depender de onde você está ouvindo ou assistindo a gente. Então, comprando por lá, você contribui para a nossa parceria com a Amazon. O primeiro livro, ele fala sobre a revolta das vacinas. O nome do livro é A Revolta da Vacina, Mentes Insanas em Corpos Rebeldes. Ele é do historiador Nicolau Shevchenko. Ele é um historiador brasileiro que detalhou bastante como que aconteceu a revolta das vacinas, os fatores históricos, políticos da época. E é um livro que vale a pena você ler se você se interessa por história do Brasil e esse tema das vacinas. O próximo livro é Dos Micróbios aos Mosquitos, Febre Amarela e a Revolução Pasteuriana no Brasil. Esse livro é do autor Jaime Larry Benchimol. Ele fala um pouco sobre a história do Brasil, contando um pouco sobre a questão mais científica, né, uma história mais científica do Brasil e do desenvolvimento da medicina ali por volta dessa época, dos anos 1910, mais ou menos. E ele fala um pouco como que o Brasil lidou com a febre amarela e alguns ensaios, né, trazendo algumas informações, alguns dados também interessantes se você tem interesse em aprofundar nesse tema. E o terceiro livro é um que eu acho muito interessante. Ele traz uma ideia muito legal sobre essa questão científica no Brasil. O nome do livro é Super-Heróis da Ciência, 52 cientistas e suas pesquisas transformadoras.
São 3 autores, é a Ana Bonassa, a Laura Marise e o Renan de Araújo, e basicamente eles trazem a trajetória de 52 cientistas brasileiros, explicando o que eles fizeram, um pouco da história deles. Esse é um livro que eu acho que é muito importante, né? Muitas vezes a gente valoriza muito a história de fora sem olhar para a história de dentro, no sentido de que a gente tem gente boa fazendo um bom trabalho e a gente precisa acreditar nessas pessoas, até para formar novas pessoas, né? Quem são os nossos cientistas dessa geração? Quem são as pessoas que a gente vai formar? Quem são os futuros cientistas? Né? A gente tem que incentivar mais as pessoas a olharem a ciência não como uma coisa, uma matéria da escola ou algo chato, algo que eu não entenda, mas algo que realmente pode nos ajudar. Né? São pessoas que dedicaram a sua vida, muitos desses 52 cientistas que a gente menciona e muitos outros que dedicaram a sua vida para que a gente pudesse ter a nossa vida hoje mais tranquila, com maior conforto, com mais saudável. Né? Então é um aspecto muito importante que a gente tem que olhar, a questão da ciência, até para entender que a ciência é uma etapa fundamental da sociedade. A gente não estaria aqui se a gente não acreditasse na ciência e não investisse nisso. Né? Bom, obrigado por ter assistido. Antes da gente encerrar, deixa o seu like, siga a gente no Spotify, se inscreva no canal Não Sei Filosofia, no canal do YouTube Não Sei Filosofia, deixe os seus comentários, me fala o que você achou, se você concorda, se você quer ver algum outro tema aqui, pode mandar sua mensagem também pra gente no Instagram, @NãoSeiFilosofia. Sugira novos temas, eu acho que é importante a gente ter essa participação. A gente tem outros episódios, se você quiser assistir, dá uma olhada no canal, dá uma olhada no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo a gente. Tem vários temas interessantes como esse, outros mais relacionados à filosofia, história, enfim. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.